Opa, aqui é o Ailton. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Espero que os materiais que eu tenha deixado até aqui tenha te ajudado, possa te ajudar, né, a alcançar algum tipo de resultado que você não alcançou até agora e principalmente manter esse resultado, né, que é o mais importante. Depois que a gente consegue alcançar, o mais importante é manter, né, porque senão não adianta a gente alcançar algum patamar e depois devolver o dinheiro tudo para o mercado. Vou deixar na descrição do vídeo os canais para você me procurar, falar comigo, né, para você receber os materiais do canal direto no seu e-mail. E se você já é inscrito, muito obrigado. Espero também que esses materiais que eu tenha deixado até aqui, espero que eu tenha conseguido já te ensinar alguma coisa a mais que realmente faça diferença. Ontem eu deixei aqui um vídeo a respeito do que eu fiz, né, quando eu comecei a mudar a minha mentalidade para alcançar esse patamar, né, de começar a manter resultado e saber, entender o que é que eu precisava fazer para manter esse resultado. Mas eu estava olhando aqui, né, nas minhas anotações, não foi só isso que eu fiz, né? Tem muito mais coisa que foi determinante para esses resultados e eu queria contar para você. Eu não vou conseguir contar tudo aqui de uma vez. Vou precisar de mais alguns vídeos para te contar isso. Mas eu vou contando por parte, porque é interessante a gente pensar que se a gente seguir determinados passos, né, determinada série de mentalidades, parece até uma receita, né, para poder alcançar resultado, talvez dê certo para você se você conseguir encaixar tudo isso de alguma maneira, né? Então, uma das coisas que eu fiz, né, foi começar a focar numa estratégia só. Eu vou contar para você uma historinha do que eu fazia antes, tá? E o que impacto isso teve nos meus resultados. Antes, quando eu tomava essa série de prejuízos, né, eu fazia de tudo. Eu fazia under, eu fazia estratégia com proteção, eu fazia over com proteção, eu fazia lei a zebra, eu fazia LTD, eu fazia às vezes back a favorito, eu fazia de tudo, né? E tudo isso eu fazia de acordo com o que eu achava que podia se encaixar no jogo. Simplesmente assistindo o jogo, né? Botava um jogo qualquer ali para assistir e começava a tentar encontrar uma forma de aplicar alguma coisa, né? Eu começava a tentar achar alguma coisa no jogo ali que me dissesse que estratégia valia naquele momento. E aí eu entrava. Só que eu não tinha a mentalidade de que eu não podia ficar exposto naquele mercado, né? Aquilo que eu estava vendo ali era para aquele momento. Não era para os 90 minutos. Não é para fazer punt nisso. Quando a gente não tem estudo sobre o jogo, não é para fazer punt. A gente precisa, se for entrar naquilo que está vendo, entra e sai, né? Assim você pode fazer. Mas eu não tinha essa mentalidade, tá? E aí, misturando tudo isso, o que eu tinha era uma série de prejuízos, né? Eu perdia um jogo, aí virava para o outro, tentava outra estratégia, perdia de novo e tentava uma outra, né? Como se a estratégia fosse a culpada, como se o problema de tudo fosse a estratégia que era arriscada, né? Eu pensava, essa estratégia talvez seja muito arriscada, vou partir para uma outra. Já digo, não existe estratégia arriscada. Nenhuma estratégia é arriscada, tá? Você só precisa usar a sua estratégia de acordo com a característica do jogo que você escolhe. Para isso também você precisa saber qual estratégia vale naquele jogo, previamente. Você tem que estudar o jogo para saber quais as características dele e qual estratégia você vai colocar nesse jogo, certo? Mas eu aplicava de tudo, tinha prejuízo em tudo, não tinha consistência com nada,
né? E chegou numa Copa do Mundo, da Copa do Mundo de 2010, né? Eu tinha uma banca de $50, tá? $50. Eu levei essa banca até $800 fazendo under limit, tá? Comecei a pegar jogo de eliminatória, né, da Copa, não eliminatórias da Copa, dentro da Copa do Mundo, aquela fase eliminatória, né, oitava de final, quarta de final, eu fazia under limit. Toda vez que saía gol, era quase um martingale, mas também não tinha consciência de como era martingale, tá? Toda vez que saía gol, eu reinseria a mesma stake no mercado acima e deixava até cobrir o prejuízo que eu tinha, o último prejuízo, né? Cobria, pegava lucro e foi assim. Levei essa banca até $800. E o que foi que aconteceu? Variando estratégia, eu quebrei essa banca de $800, né? E não durou muito não, durou uma semana, algo assim, né? Alguns dias. Quebrei essa banca de $800. Mas é porque eu não tinha mentalidade nenhuma, né? Eu comecei a achar que aquilo dava dinheiro, mas eu não sabia, eu não tinha ideia o que foi que eu estava fazendo que dava certo, né? Para eu poder repetir depois, manter a estratégia, manter a característica do jogo para aplicar a estratégia. Eu não tinha ideia que era isso, né? Eu simplesmente achava que era a estratégia. Era a estratégia que dava dinheiro. E não é, tá? E variava tudo. Comecei a variar e acabei quebrando de novo, tá? Então, o que eu passei a fazer? Com o tempo, tá? Com o tempo fui vendo que quanto mais estratégia eu fazia, mais aumentava o prejuízo. Porque às vezes eu tinha estratégia que eu precisava de uma stake X, tinha estratégia que eu precisava de uma stake Y, tá? Dependendo de valor de odd, dependendo do que eu queria de lucro, tá? A stake variava e o lucro aumentava muito. Quando eu tinha... O lucro não, o prejuízo. Quando eu tinha prejuízo, o prejuízo aumentava, né? De estratégia para estratégia, o prejuízo saltava. Então, eu misturava. Minha gestão de banca era uma bosta. Era uma porcaria a gestão de banca que eu fazia. E eu comecei a ver que eu precisava unificar tudo que eu queria numa estratégia só. E aí foi o primeiro flash que surgiu para mim a respeito de método, tá? Ninguém me falou isso. Ninguém me falou isso. Eu simplesmente fui absorvendo a ideia de que eu tinha que fazer alguma coisa para mudar. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi parar de misturar estratégia. E aí, junto com isso, veio automaticamente uma gestão de banca para essa estratégia e eu comecei a aplicar em jogos específicos. Parei de fazer jogo o dia inteiro, né? E comecei a aplicar uma estratégia só. O que aconteceu foi que quando eu tinha prejuízo, o prejuízo era controlado, né? Eu já sabia quanto eu ia perder e quanto eu podia perder, né? Tava ligado à gestão com estratégia, por causa da odd, por causa de quando eu entrava no mercado e tudo mais. Então, parar de fazer um monte de estratégia, focar em uma só, me trouxe, naquela hora, me trouxe uma gestão melhor e me trouxe prejuízo menor, tá? Eu consegui começar a direcionar a minha mentalidade para uma coisa específica, tá? Até começar a criar um método, tá? Uma vez que você assume uma estratégia, você começa a determinar um método para você.
Não adianta você querer se dispersar, porque a gente não é profissional, né? Quando a gente está no começo aí e não ganha dinheiro com nada, a gente não é profissional. Então, como a gente não sabe de que maneira, como é que o nosso cérebro pode se comportar mediante situações diferentes, porque a gente não experimentou tudo ainda, a gente está começando. Então, a gente tem que evitar o gatilho da desorganização. Para isso, você precisa ter uma estratégia específica. Tá? Você precisa começar a absorver mais informações, mais estudo a respeito dessa linha. Depois que você começar a dominar certa linha, aí você pode dizer se ela é para você ou se ela não é para você. Só aí você pode mudar de uma para outra, tá? Mas só a partir do momento que você domina, você começa a dominar, você começa a entender de que maneira usar essa estratégia e para que usar a estratégia, quando usar essa estratégia, tá? Então, pare, se você usa, né? Se você é desse que igual a mim, né? Quando eu era novato lá no comecinho, que eu achava que eu queria fazer de tudo e tudo podia me dar dinheiro e eu podia aplicar qualquer coisa em qualquer jogo. Não é assim. Não é assim porque você não sabe de que maneira você vai se comportar, né? Você vai conseguir se comportar em situações diferentes. E isso vai fazer você tentar cada vez recuperar mais dinheiro e usar mais estratégias diferentes, tá? Então, cuidado com a escolha da estratégia que você faz, tá? E foque no começo, pelo menos no começo, foque em somente uma estratégia, até você dominar essa estratégia, tá? E aí depois, com o tempo, se você quiser mudar, quiser experimentar coisas novas e dominar uma estratégia nova, aí tudo bem. Aí você pode escolher aquela que você preferir, certo? Então, esse foi uma das sacadas que eu tive com o tempo e que me fez complementar a chance, né? Me fez complementar a capacidade de ganhar dinheiro um pouco mais, tá? E manter esses resultados. Então era isso que eu queria te passar nesse vídeo de hoje. Vou deixar na descrição do vídeo os canais para você falar comigo. Pode me procurar, tirar sua dúvida. Comenta o vídeo, clique em curtir se você gostou, não curtir se você não gostou, para eu poder saber se isso é relevante para você. E é isso. Muito obrigado, bons greens e até o próximo vídeo.